Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Primeiramente, eu queria saudar todas as pessoas que me acompanham na rede social, no YouTube, no meu canal Experiência Cética, com uma boa noite. Hoje é 24/7/2025, às 20h04. Eu sou o professor Rafael Nascimento. Pois bem, eu vou trazer um vídeo bem polêmico de uma hermenêutica de Isaías, versículo 45, versos 5 ao 7. Usei a linguagem, de fato, que eu acho mais apropriada, que é a Almeida Revista Atualizada, ok? E eu vou discorrer sobre esse assunto, a qual eu acho de extrema importância, porque muitos dos ateus, muitas das pessoas que usam esse verso do capítulo 45 de Isaías para, de certa forma, trazer algo negativo sobre o texto. Bom, eu sou agnóstico. Todavia, eu sou um cara extremamente honesto, sou um cara que não força a barra em interpretações bíblicas, não gosto de panelinha, não gosto desse tipo de coisa que acontece nas redes sociais, principalmente no YouTube. Foi usado esse texto aqui por Fábio Sabino, que os próprios esquerdistas defendem o Fábio Sabino aí nas redes sociais, que eu já disse o que eu penso referente a esse personagem, e tá inclusive no meu blog. Mas não só o Fábio Sabino, mas outros ateus aí que ficam falando abobrinha, entendeu? De coisas que eles mesmos não sabem. Certo? Pegar trechos e capítulos e versículos sem colocar o contexto inteiro é forçar a barra demais, tá entendendo? A pessoa tem que ser honesta o suficiente para trazer a questão histórica, a veracidade do texto sem forçar a barra, para defender ideologias, militância e tudo mais, que infelizmente acontece muito nas redes sociais, ok? Então eu tenho que ser honesto o suficiente e trazer esse contraponto para todos vocês, tá dando para entender? Por exemplo, eu vou pegar agora o texto de Isaías, capítulo 45, versos 5 ao 7, da Almeida Revista Atualizada. Diz o seguinte: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Verso 6, para que saibas, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E aí vem o texto mais polêmico: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Pois bem, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ele cria o mal e também ele cria o mal e cria as trevas, E algumas versões estão: eu faço mal, eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. E aí vem muitos ateus, Antônio Miranda, entre outros personagens que tem aí no YouTube, até o Fábio Sabino fala um monte de abobrinha aí nas redes sociais, sobre inclusive esse trecho bíblico aqui, certo? Veja só, o escândalo do verso 7. Vamos lá. O escândalo do verso 7. A palavra que é mais polêmica, que é o criar o mal. Em hebraico, a palavra é, de fato, totalmente diferente. Por quê? Porque ela é polissêmica, a palavra ha, que significa simplesmente várias possibilidades. A palavra ha, ela não significa a maldade, necessariamente a maldade moral. Como é colocado por alguns ateus, e eu tenho que ser honesto o suficiente, mesmo sendo agnóstico, tá ligado? Referente a isso, agnóstico ateu. A palavra ha aqui, ela não significa maldade moral. Ou seja, eu crio uma maldade porque eu sou moral. A moral, de fato, eu queria deixar bem evidente aqui, ela provém do próprio ser humano. Se você considera que Deus é espírito, ele não faz parte desse contexto, certo, de maldade. Vou repetir.
Se eu sei que a moral ele provém de um costume humano, eu tenho que entender que a palavra Ra, dentro do hebraico, ela não pode significar uma maldade moral, porque Deus é espírito. Entendeu o raciocínio? Só que muitos ateus falam um monte de abobrinha aí nas redes sociais, um monte, mas é um monte. Eu tenho que ficar escutando esse tipo de coisa nas redes sociais, no YouTube, constantemente. Tá entendendo? E eu escuto isso há muitos anos, entendeu? As pessoas pensam, Rafael não se manifesta, Rafael tal. Por que eu não me manifesto? Porque eu vou estar perdendo meu tempo. Não é que eu não consiga refutar todos os argumentos desses indivíduos, não. É porque eu não vou perder meu tempo especificamente para, muitas vezes, refutar ponto a ponto. Porque acredita nesses indivíduos quem quer. Certo? Quem é sério não fica dentro de panelinha. Quem é sério não fica dentro de jogo de compadre e comadre. Não. Entende? Eu, particularmente, eu tenho meus afazeres dentro do campo acadêmico, certo? Fiz exegese e hermenêutica, fiz outros cursos, inclusive filologia, ganhei prêmios. Só que eu não vou ficar perdendo meu tempo com indivíduos, tá ligado? Que apenas tem um único motivo nas redes sociais: controle de narrativa. Forçação de barra em prol de uma ideologia ou militância. Mas vamos lá ao entendimento. A palavra Ra é polissêmica, pessoal. E de acordo com, basicamente, o entendimento mais honesto possível. Se Deus é espírito, ele está fora do contexto moral. Tá dando para entender? O moral da maldade física, palpável, da maldade que é feita de um ser humano para outro, etc. Está fora dentro desse contexto. Porque isso tem a ver com os seres humanos, tem a ver com espírito. Entende? Então, veja o tamanho da ignorância desses ateus aí nas redes sociais. É por isso que eu não me manifesto, porque eu sou imparcial. Por mais especificamente que seja agnóstico também, ateísta. Então é muita forçação de barra. Eu não perco meu tempo com esses indivíduos, entendeu? Eu não perco meu tempo. O mal físico, a questão de catástrofe, tragédia, ele pode significar mal físico, a catástrofe, tragédia, guerra. Ele pode significar a calamidade, ele pode significar a adversidade. Em outros contextos, pode sim a maldade moral, mas isso não tem nada a ver com Deus. Entende? Porque aí eu teria que colocar que o Deus, especificamente, que se está se referindo no texto, ele é de carne e osso. Porque aí ele poderia praticar a maldade. Mas aí não é isso. Deus é espírito, então quem faz a maldade é o próprio homem. Então, não cabe esse tipo de raciocínio. Entenda a questão? No contexto de Isaías 45, o mais provável é que a palavra Raá signifique, de fato, a calamidade e destruição, não pecado ou crueldade, como se coloca por diversos indivíduos aí, tá entendendo, nas redes sociais. Em outras versões modernas, traduz com mais precisão o texto de Isaías. Veja, quantas possibilidades a gente pode especificamente falar sobre esse texto de Isaías. Vou colocar o verso 7 de Isaías, certo? Que tem lá no verso 7, eu crio o mal, né? Na NVI, Nova Revista Internacional, tá lá, eu causo o bem, e crio a desgraça. Na Bíblia de Jerusalém, está traduzido como eu formo a luz e crio as trevas, faço a felicidade e crio a infelicidade. No hebraico interlinear, certo? Eu faço a paz e crio o mal, ou seja, o infortúnio. E que conclusão a gente pode ter diante apenas dessa análise pequena, dessa pequenez, vamos dizer assim? Deus está dizendo que ele é soberano também sobre os acontecimentos negativos. Não que ele, de fato, é autor da maldade. O que podemos pegar a partir do hebraico, entender quando a gente pega todo esse contexto, é isso, que Deus, ele está dizendo que ele é soberano e não propriamente dito que ele cria a maldade e a maldade que a gente conhece como mal. Por quê? Porque a maldade de definir o que é certo e o que é errado tem a ver especificamente com o que a gente define como o contexto moral. Eu posso dizer que isso aqui é moral, então defino que isso aqui é certo e isso aqui é errado. Isso tem a ver com costume e tem a ver com a moral, que é baseada em um costume de um povo, de uma sociedade, de uma nação. Tá dando para entender aqui o raciocínio? Mas vamos continuar aqui, né? Porque assim, eu tenho que escutar um monte de abobrinha de muitos ateus aí nas redes sociais, entende? E aí eu fico pasmo com isso, tá entendendo? Contexto histórico e teológico referente a essa passagem. Deus e o rei Ciro. Em Isaías, por exemplo, 45, né? Isaías 45, é um oráculo em favor de Ciro, rei da Pérsia, que libertaria os judeus do exílio da Babilônia. É o contexto de Isaías 45. O profeta, ele atribui a Ciro uma missão divina, mesmo sendo um pagão, ser instrumento do Deus de Israel. A ideia central é que Deus domina tudo. O texto de Isaías 45, Deus domina tudo, o bem e o mal.
as luzes e as trevas, ao contrário dos deuses dualistas da Pérsia, por exemplo, como Asmudi, né? Asmudi dentro da Pérsia significava luz e Alimã significava trevas, certo? Ou seja, se a gente pegar todo esse raciocínio até então, o texto de Isaías afirma que não há dois princípios cósmicos em conflito, como no zoroastrismo, por exemplo. Tudo está sob o controle do Deus único e a partir do raciocínio do monoteísmo, entendeu? Até assim formado. E aí eu não considero outras variações a partir do momento que se desenvolve o monoteísmo, ok? Só em questões históricas, ok? Outro ponto importante é a interpretação teológica ao longo dos séculos do texto de Isaías. Por exemplo, dentro do judaísmo, o entendimento é que os rabinos compreenderam que o hebraico Ra'á deveria ser entendido assim como desastre, como o castigo divino. Isso é o entendimento dos rabinos, certo? Da diversidade providencial. Já se a gente pegar essa mesma passagem no Talmud, a gente vai ver que a passagem é usada para defender que Deus é justo mesmo quando disciplina, ou seja, mesmo quando ele está disciplinando o indivíduo com um castigo. É os dois exemplos dentro do judaísmo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? O cristianismo, certo? No cristianismo mais moderno e esse atual, os teólogos cristãos, eles tomam um parâmetro totalmente diferente. Por exemplo, Agostinho e Tomás de Aquino, que são os dois pais da igreja. Ele coloca da seguinte forma: Deus não cria um mal moral, segundo a interpretação desses indivíduos respectivamente. Certo? Segundo Agostinho, Deus não cria o mal moral, mas permite o mal como consequência da liberdade humana. Ou, Tomás de Aquino, ele vem trazendo simplesmente o entendimento da seguinte coisa: ele envia o mal no sentido de juízo ou disciplina, não como crueldade de fato. Então, Tomás de Aquino, nessa perspectiva, ele explica que Deus não quer o mal em si, mas que ele permite o mal por causa de um bem maior. Certo? É basicamente isso o entendimento. Já na visão que a gente pode obter desse mesmo texto, uma visão mais científica, mais histórica, uma visão que tem como base a arqueologia e uma visão mais moderna, a gente pode ter o entendimento, por exemplo, do monoteísmo radical, que o texto de Isaías 45 é uma das primeiras e mais transparentes declarações do monoteísmo absoluto dentro da Bíblia hebraica, no contexto da Bíblia hebraica. E dentro, esse tipo de teologia, ele foi bastante revolucionário, certo? Num mundo onde, por exemplo, o mal era atribuído a espíritos ou deuses, por exemplo, rivais. Já no contexto arqueológico, confirma que nessa época, por exemplo, na época do século VI, antes da era cristã, o judaísmo estava se distanciando muito do dualismo babilônico e do dualismo persa. E então, diante dessa vastidão de informações, o que podemos concluir? Primeiro, o versículo não é um versículo bárbaro, como é colocado por muitos ateus, mas sim uma afirmação poderosa da soberania divina. No tempo de caos políticos, que existia muito caos político dentro dessa época específica, e um caos teológico. Afirma que Deus não divide o governo do mundo com nenhuma outra força. Outro ponto que a gente pode considerar é que o mal referido ali, ele não é um mal histórico, porque a gente está se referindo de Deus. Deus é um espírito, então como é que eu posso definir o que é mal e o que é bom, se ele não está dentro desses preceitos palpáveis? Está dando para entender que o raciocínio ateísta, dentro dessa perspectiva, não cabe? Está entendendo? Das interpretações que ultimamente eu tenho visto, inclusive por muitos ateus na rede social, certo? O mal referido ali é o mal histórico, como guerra, como destruição, e também muitas vezes usado por Deus para corrigir as próprias nações. O texto, inclusive, ele deve ser lido dentro do seu contexto teológico, histórico e linguístico. Não como um apoio à maldade de fato, mas como um que a gente pode sugestionar, como uma reafirmação de que até os momentos sombrios estão sob o controle da divindade. Né? Então é basicamente isso. Então eu tenho observado muitos ateus falando muita abobrinha nas redes sociais. Eu também tenho essa posição, só que, me desculpe, dentro de um contexto teológico, o raciocínio que os ateus vêm apresentando sobre esse texto não tem nem ida nem beira. Né? E as pessoas me perguntam, mas por que você fala tudo isso se você é ateu? Porque o que me levou ao ateísmo não foi a teologia. E eu sou um agnóstico ateu, não um ateísmo 100%, né? É porque eu seria desonesto referente ao meu conhecimento. Mas o que eu me proponho, de fato, é que o que me levou ao ateísmo foi muito mais a questão do conhecimento que eu tenho sobre ciência. Que isso não tem nada a ver com questão de teologia. E por isso eu não forço a barra nas minhas interpretações teológicas, entendeu? E eu estou sendo apenas honesto aqui, tá entendendo? Eu estou apenas sendo honesto com as pessoas que me assistem nas redes sociais.
Entende? E eu faço questão de dizer aqui para você que está me assistindo que tem muita coisa errada que eu tenho visto nas redes sociais, mas eu fiquei calado. Sabe por que eu fiquei calado? Porque o que existe mais hoje no YouTube é o oba-oba. Indivíduos que participam de militância querem defender bandeiras sem fundamento nenhum. E já que eu possuo conhecimento profundo referente à teologia, até pelo fato que ganhei já 5 prêmios em teologia internacional e 2 em arqueologia, então eu tenho essa compreensão de fato que muita coisa que se fala aí, principalmente pelos ateus, está errado. É por isso que a maioria deles não quer debater comigo ao vivo presencialmente. Eles ficam dando indiretas e tudo mais. Porque o buraco é muito mais embaixo. Eu sou um cara da área acadêmica e técnica. Eu não gosto de panelinha, não gosto de conversa, duas conversas. Eu gosto tudo no preto e no branco, entende? Sem enrolação, sem mentira, sem falsidade. E o que eu tenho observado é que muitas pessoas aqui nas redes sociais, elas estão aqui nas redes sociais apenas para ganhar views, público, engajamento e tudo mais. Essa não é minha proposta de fato. Né? As pessoas que quiserem se inscrever no meu canal, fica à vontade. Também, se não quiserem se inscrever, também fica à vontade. Só que o que eu trago aqui é um conhecimento técnico, sem forçação de barra, sem defesa de bandeira esquerdista e sem muito menos essa apelação e esse controle de narrativa que existe, infelizmente, no YouTube. Entende? Existe esse controle de narrativa muito, mas muito grande. E isso, infelizmente, não vai mudar porque a gente vive numa polarização. Vamos ser honestos a esse respeito. Então, eu estou sendo apenas honesto nas minhas interpretações bíblicas. Também não estou aqui para defender o ego de muitos crentes e nem o ego de muitos ateus. Estou aqui para ser honesto, certo? E, particularmente, o que eu vejo hoje, né, como docente, o que eu vejo hoje é muita inconstância e incongruência referente ao campo teológico. Mas aí as pessoas que se sugestionam a debater de forma presencial, às vezes não está no nível do indivíduo que você vai debater, que você vai trocar uma ideia, que você vai fazer uma indagação, um questionamento. Então, isso é muito grave, né? E eu queria deixar essas minhas contribuições acadêmicas e teológicas aqui para as pessoas, para que elas absorvam. Tirem principalmente os seus próprios preconceitos, porque o crente, os evangélicos, são um povo extremamente preconceituoso. Eu conheço eles com a palma da minha mão. Eu sei o que eu estou dizendo, porque no passado eu fui um pastor, ex-pastor, certo? E eu sei o que eu estou falando do comportamento dos evangélicos. Eles são extremamente preconceituosos, certo? Muita forçação de barra, mas isso não cabe apenas aos religiosos, cabe também aos ateus, que também muitos deles têm o mesmo tipo de comportamento. Entende? Então, essa polarização no Brasil, de fato, é que faz com que os conteúdos, as informações que são divulgadas, são colocadas para as pessoas absorver, são informações deturpadas da realidade. Né? Por isso que eu não me misturo com certos grupos, não me misturo com ateus, nem com crentes. Eu sou um cara solitário, mas essa solitude de fato me faz ser um cara mais imparcial e mais neutro. Diante dessa nojeira, dessa pequenez que existe nas redes sociais. Infelizmente, para você colocar um vídeo, você precisa do YouTube, das redes sociais, para você apresentar um pouco do seu trabalho. Mas ela, por si só, está contaminada. Demais. Extremamente contaminada. Com indivíduos que tentam defender bandeiras religiosas e outros que tentam desconstruir. A honestidade, de fato, fica lá embaixo. Né? Então, assim, é muita panelinha nas redes sociais, muita panela. E eu já venho denunciando isso há bastante tempo. E isso só tende a piorar com essa polarização. No mais, o texto de Isaías, capítulo 45, versículos 5 ao 7, ele é isso aqui. Não tem nem mais nem menos. É isso aqui que eu estou colocando para todos vocês. E eu espero, de fato, que as pessoas elas absorvam a informação e elas comecem a parar com esse preconceito, principalmente dentro dessas igrejas. Essas igrejas protestantes, pastores que são incapacitados. Eu digo isso porque eu já fui professor de teologia de pastores, de padres, e que todos eles, a maioria deles tiravam nota baixa, mas são esses que continuam com a empáfia, são esses indivíduos que são arrogantes, são todos esses indivíduos especificamente que vêm com todo esse caos nas igrejas protestantes principalmente. Então, assim, é bem complicado esse tipo de coisa. Então, eu trago essa minha contribuição e eu espero que eu seja compreendido. Um abraço do Rafael Nascimento.